Você já se sentiu pequeno diante de uma força que se acha dona do mundo? Já olhou para a injustiça, vestida de uniforme e amparada pela lei dos homens, e pensou que não havia saída? No mundo de hoje, de processos e papelada, a gente engole seco a prepotência dos que se acham grandes demais para cair. A gente vê a balança da justiça pesando sempre para o lado de quem tem mais força, mais dinheiro, mais poder, e sente aquele amargo na boca, aquela sensação de que a palavra e a honra viraram poeira, varridas pelo tempo. Mas houve um tempo em que a Caatinga ensinava uma lei diferente, uma lei onde a coragem não se media pelo tanto de gente que um homem tinha ao seu lado, mas pelo tamanho da sua astúcia. Hoje eu vou lhes contar um causo, a história de um dia em que 40 homens, representando a lei e a ordem, marcharam para esmagar um só. 40 rifles, 40 peitos cheios de bravata, 40 sentenças de morte, contra a mente de um homem e a lealdade de 3 de seus cabras. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir não é só sobre uma batalha. É sobre a mais bela e inteligente armadilha já montada nos desertos do Brasil. Uma lição que ecoa até hoje, de que não adianta ter a força de um touro se a alma não conhece a esperteza da raposa. Então, se essa prosa já lhe tocou a alma, deixe sua curtida. Se inscreva no nosso canal, que é a fogueira onde essas lendas se mantêm vivas. E me responda aqui nos comentários, com a sinceridade que o sertão exige. A verdadeira força está no barulho do rifle, ou no silêncio de um plano bem feito. A notícia correu pelo sertão, feito rastro de pólvora, sussurrada nos mercados abafados pelo calor, nas bodegas, onde a cachaça soltava a língua dos homens, e ao pé das fogueiras, onde o medo e a admiração se misturavam na fumaça. O tenente Aniceto Rodrigues da Silva, homem de confiança do governo e com fama de ter o coração mais duro que a madeira da aroeira, tinha recebido uma ordem. E para um homem como ele, uma ordem do governo era uma promessa de sangue. A missão era simples e direta como um tiro de Comblain. Encontrar e aniquilar Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião e seu bando. Acabar de uma vez por todas com a afronta que ele representava para a lei dos homens de fraque da capital. E para essa empreitada, o tenente Aniceto não viria com pouca força. Não. A arrogância exigia um espetáculo, uma demonstração de poder que fizesse tremer até o mais valente dos sertanejos. Ele reuniu 40 homens. 40 soldados da força policial, a chamada volante, escolhidos a dedo não só pela pontaria, mas pela fama de crueldade. Eram rapazes fortes, com o couro curtido pelo sol, o queixo erguido e a certeza da vitória estampada no rosto. Para eles, aquilo não era uma caçada. Era um desfile militar rumo a uma glória já garantida. Um passeio no sertão que terminaria com a cabeça do cangaceiro mais famoso do Brasil sendo exibida como um troféu. Eles eram a lei, a ordem, o progresso que chegava para limpar a poeira da desordem e do atraso que, segundo eles, o cangaço representava. Cada soldado carregava um rifle que reluzia sob o sol impiedoso, a munição pesando nos cintos de couro e no coração um desprezo profundo por aquele que chamavam de bandido. A marcha começou barulhenta. As botas pesadas levantavam uma nuvem de pó avermelhado que anunciava sua chegada a léguas de distância. Era uma tática de intimidação, uma serpente de farda e ódio que rastejava pelo sertão, com o tenente Aniceto na frente, montado em seu cavalo alazão, olhando para seus homens com o orgulho de um general antes da batalha. Ele não via 40 indivíduos. Via uma máquina de matar, o braço forte do Estado, uma força unida e invencível. A soberba era tanta que durante as paradas para descanso, a conversa não era sobre o perigo, mas sobre quem teria a honra de dar o último tiro em Lampião. Discutiam o prêmio, a fama, as medalhas que receberiam. Mal sabiam eles que, no sertão, a soberba é o caminho mais curto para a cova. Para o povo simples da Caatinga, aquela marcha era um mau presságio. Era a força desmedida, a injustiça que não argumenta, apenas impõe sua vontade com a boca do rifle.
Era o poder do coronel com um uniforme diferente, mas com a mesma alma opressora. O homem do campo, o vaqueiro, o agricultor que conhecia o terreno e a natureza das coisas, olhava para aquela tropa barulhenta e sentia um calafrio na espinha. Sabia que a caatinga não respeita o barulho, mas o silêncio. Não premia a força bruta, mas a sabedoria de quem sabe esperar. Aqueles 40 homens, com suas fardas azuis e suas armas modernas, eram estranhos naquele mundo. Eram invasores. E a caatinga, meus amigos. A caatinga tem seus próprios jeitos de lidar com quem não lhe pede licença. Eles marchavam sobre a terra seca, mas não a entendiam. Não sabiam ler os sinais de um galho quebrado. Não sabiam ouvir o aviso de um pássaro que revoava assustado. Não sentiam na pele a mudança sutil do vento que anunciava a desgraça. Eram analfabetos na língua do sertão, cegos guiados por uma arrogância que era, ela mesma, a isca perfeita para a armadilha que o destino, ou a mente de Lampião, lhes preparava. Naquele momento, Virgulino não era apenas um homem acuado. Ele era a própria caatinga, silenciosa, observando, esperando o momento certo para mostrar quem, de fato, mandava naquele chão. A desvantagem numérica era clara, brutal, 40 contra 4. Mas no sertão, a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. E a sombra daquela volante, que para eles era a sombra da vitória, era, na verdade, a sombra de 40 tolos marchando para a maior humilhação de suas vidas. Enquanto a volante avançava com o barulho de uma boiada estourada, Lampião e seus 3 cabras de confiança, Mariano, o rastreador silencioso, Nevoeiro, o jovem de vista afiada, e Zé Baiano, o homem cuja lealdade era mais firme que a sua fama de brutalidade, moviam-se como fantasmas. Eles não marchavam, deslizavam pela caatinga. Cada passo era estudado, cada galho quebrado era um recado, cada revoada de pássaro era uma sentença. A notícia da tropa de 40 homens chegou a eles não por um mensageiro, mas pelo vento, pelo cheiro de poeira e suor estranho no ar, e pelo silêncio anormal dos animais. O sertão falava, e Lampião era o único que entendia seu dialeto. Eles encontraram refúgio no alto de uma serra baixa, um lugar de pedras e mandacaros, que servia de fortaleza natural. De lá, com o olhar aguçado de Nevoeiro, viam ao longe a nuvem de pó que era o orgulho do tenente Aniceto. A visão era desanimadora. 40 homens, 40 pontos de ódio se movendo em uníssono, um monstro de muitas cabeças vindo para devorá-los. Zé Baiano cuspiu no chão, a mão já procurando o cabo do seu punhal. É gente demais, capitão. O chumbo vai ser pouco para tanto. A lógica da força era clara. Lutar de frente seria um suicídio, uma morte sem glória, um desperdício de pólvora e de vida. Fugir para sempre, como um animal acuado, tampouco era o estilo de Virgulino. Fugir sem deixar uma lição era uma desonra. Foi nesse momento de pressão, com o sol do meio-dia castigando as pedras e o zumbido da morte se aproximando no horizonte, que a genialidade de Lampião floresceu. Ele não olhava para a volante como um soldado, olhava como um caçador. E todo bom caçador sabe que não se caça uma onça no grito. Usa-se arapuca, usa-se o engano. Ele observava a arrogância daquela marcha, o jeito como eles vinham em linha, abertos, expostos, seguros de si. Eles não temiam uma emboscada, pois acreditavam que o medo estava do lado de Lampião. E era exatamente nesse excesso de confiança que morava a fraqueza deles. A mente de Virgulino começou a trabalhar, não como a de um general com um mapa, mas como a de um artesão do sertão, trançando o couro, moldando o barro, usando o que a própria terra lhe oferecia. Ele se virou para seus homens, o rosto sereno, os olhos pequenos e penetrantes, brilhando com uma luz diferente. Não era a luz da fúria, mas a da inspiração. Eles vêm com a força, disse ele, a voz baixa e rouca. Nós vamos recebê-los com a cabeça. A ideia não nasceu de um cálculo frio. Ela nasceu da poeira, da observação do sol que criava miragens, das histórias de assombração que sua avó contava.
Nasceu da alma do sertanejo, que sabe que o mundo é cheio de visagens e enganos. Eles querem ver cangaceiro? Lampião continuou, um meio sorriso se formando no canto da boca, pois eles vão ver mais cangaceiro do que podem contar. O plano era de uma simplicidade que beirava o absurdo, e por isso mesmo era genial. Não usariam a força, mas a imaginação do inimigo. Não gastariam chumbo, mas a munição deles. Fariam a Volante lutar não contra 4 homens, mas contra os 40 fantasmas que eles criariam na mente de cada soldado. A estratégia não era matar, era humilhar. Não era destruir, era desmoralizar. Era uma vingança poética contra a soberba. Naquele instante, Lampião não era um fora da lei. Era um diretor de teatro, e a Caatinga seria o seu palco. Os soldados da Volante, que se achavam caçadores, seriam os atores principais de uma peça trágica escrita por seu maior inimigo, sem que eles nem sequer soubessem. Mariano, o velho rastreador, entendeu o plano de imediato e balançou a cabeça, um respeito profundo no olhar. Aquele não era um plano de guerra. Era uma obra de arte, uma travessura mortal, uma lição que seria contada por gerações, para ensinar a todos que no sertão a mente de um cabra valente pode, sim, fazer mais estrago que um batalhão. Aprovado o plano, o grupo desceu da serra com a leveza de quem pisa em ovos. O tempo era curto. A nuvem de poeira da Volante, antes um ponto distante no horizonte, agora se tornava uma mancha mais densa, um borrão de desgraça que crescia a cada minuto. Lampião, com o conhecimento de geógrafo que só a vida na Caatinga ensina, levou seus homens a um lugar estratégico. Era uma pequena clareira em forma de ferradura, cercada por uma vegetação mais densa, com macambiras, xique-xiques, e algumas árvores secas de galhos retorcidos, que pareciam braços esqueléticos se erguendo para o céu. Era um beco natural, um lugar fácil de entrar, mas difícil de sair se o pânico tomasse conta. Seria ali. Ali seria o pau. O que se seguiu não foi uma preparação para a guerra, mas um ritual, um trabalho de artesão paciente e meticuloso. Lampião deu as ordens com gestos e sussurros, e seus homens, em uma sintonia que dispensava palavras, começaram a obra. Primeiro, os atores. Virgulino mandou que pegassem os chapéus de couro que traziam de reserva. Cada um deles, com sua forma única, com a marca do suor e da poeira, era uma assinatura. Com cuidado, eles posicionaram os chapéus nos galhos mais baixos das árvores e nos cactos mais altos, em locais espalhados por toda a ferradura. De longe, sob o sol forte que criava miragens e confundia a vista, cada chapéu se tornava a cabeça de um cangaceiro de tocaia. Eles não criaram apenas 10 ou 20 homens. Criaram um exército silencioso, uma legião de couro e sombra que aguardava pacientemente. O segundo ato do ritual foi a criação dos rastros. Mariano, o mestre rastreador, assumiu a liderança. Ele e Nevoeiro começaram a andar em círculos largos, arrastando os pés, quebrando galhos de propósito, deixando pegadas deliberadamente claras que conduziam para o centro da clareira. Eles criaram a ilusão de um grande grupo que havia chegado ali e se espalhado, preparando-se para um confronto. Deixaram para trás uma alpercata velha, um pedaço de corda, pequenas pistas falsas que o tenente Aniceto, em sua ânsia de encontrar seus inimigos, leria como sinais de desleixo e pressa. Era uma isca para o seu ego, uma trilha de migalhas de pão que levava direto para a boca do lobo, ou melhor, para o centro do palco vazio. Enquanto os dois preparavam o chão, Lampião e Zé Baiano cuidavam do ato final, a posição do atirador solitário. Lampião encontrou o ponto perfeito. Um pequeno monte de pedras em uma das extremidades da ferradura, um pouco mais elevado, com uma visão clara de toda a clareira. Tinha cobertura suficiente para protegê-lo, mas, mais importante, era de onde o som do seu tiro ecoaria de uma forma que o faria parecer vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Era a acústica do engano. Ele se posicionou ali, seu rifle Mauser repousando sobre a pedra, a munição contada. Ele não precisaria de muitos tiros, talvez um só. O tiro que seria o estopim,
o sinal para o início do baile. O silêncio era pesado como o mormaço da tarde. O único som era o da respiração controlada dos 4 homens e o zumbido insistente das moscas. Eles eram agora cúmplices, guardiões de um segredo mortal. Olhavam para a sua obra de arte e sentiam a tensão crescer. O espectador, o nosso público, está com eles, sentindo o coração bater mais forte, sabendo da arapuca montada. Cada chapéu no galho é uma promessa de caos. Cada rastro falso é um passo da volante para dentro da humilhação. A clareira, antes um pedaço esquecido de sertão, agora era um caldeirão prestes a ferver. A volante já estava perto. O som das botas, antes um eco distante, agora era um rumor claro. Estavam chegando. Os 40 caçadores, cheios de si, marchando cegamente para o matadouro psicológico que 4 homens haviam preparado para eles, com nada mais que couro, poeira e uma inteligência vinda da alma da própria Caatinga. A peça estava prestes a começar. Faltava apenas a primeira chamada. O tenente Aniceto ergueu a mão e a coluna de 40 homens parou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo zumbido dos insetos e pelo som do vento. Um de seus batedores se aproximou, o rosto exausto, mas com um brilho de vitória nos olhos. Tenente, rastros, muitos, parecem ter entrado naquela clareira e se espalhado. Estão nos esperando. O coração de Aniceto bateu mais forte. A arrogância, como um veneno doce, subiu-lhe à cabeça. Cercar a área. Ninguém sai vivo, ordenou ele, a voz um sussurro rouco e cheio de ódio. A hora que ele tanto esperara havia chegado. Ele já podia sentir o gosto da glória. Os soldados, seguindo as ordens, começaram a se espalhar, formando um semicírculo na entrada da clareira em forma de ferradura. Moviam-se com a confiança de quem encurralou a presa. Eles viam o que queriam ver. Vultos escuros entre as árvores, as abas dos chapéus de couro imóveis sob o sol. Para eles, eram dezenas de cangaceiros acuados, prontos para a morte. A tensão era palpável. Os homens engatilharam seus rifles, o clique metálico ecoando secamente no ar parado. O suor escorria por seus rostos, misturando-se com a poeira. Estavam prontos para o massacre. E então veio o tiro, um único tiro. Partiu do alto das pedras, do lado oposto da clareira. O som, como o lampião havia previsto, ricocheteou nas paredes da ferradura de pedra e ecoou de tal forma que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. A bala, disparada com uma precisão cirúrgica, atingiu a cantil de um soldado que, com o susto, gritou e se jogou no chão. Foi a faísca que incendiou o paiol de pólvora da paranoia. Fogo! Atirem! Berrou o tenente, e a volante respondeu com uma fúria cega. O que se seguiu não foi uma batalha, foi uma loucura, um delírio coletivo. 40 rifles abriram fogo simultaneamente contra os chapéus imóveis. As balas rasgavam as folhas, estilhaçavam os galhos e levantavam nuvens de poeira. A cada tiro que acertava um chapéu e o derrubava, um soldado gritava: "Peguei um!" A adrenalina e o medo os cegaram completamente. Eles não viam que seus alvos não se moviam, não revidavam, não sangravam. Eles viam o que o medo e o ódio queriam que vissem. O inimigo caindo. Do outro lado da clareira, o fogo cruzado de seus próprios companheiros parecia o revide dos cangaceiros. O eco dos tiros criava a ilusão de um tiroteio infernal e vindo de todas as direções. Escondido e seguro com seus 3 homens, Lampião assistia ao espetáculo com um olhar frio e calculista. Era o baile dos fantasmas em pleno andamento. A volante lutava bravamente contra as sombras que ele criou. Os soldados, em pânico, começaram a atirar em qualquer vulto, em qualquer movimento. O fogo amigo, inevitável, começou a fazer suas vítimas. Um soldado gritava de dor à direita, atingido por uma bala perdida de um companheiro à esquerda. O caos era total. A disciplina militar se desfez como sal na água.
A máquina de matar do tenente Aniceto estava se autodestruindo, consumida pela própria fúria. Ele gritava ordens que ninguém ouvia, perdidas no meio da balbúrdia ensurdecedora dos tiros. Por longos e intermináveis minutos, a volante gastou sua munição contra fantasmas de couro. O cheiro de pólvora queimada tomou conta do ar, pesado, sufocante. Aos poucos, o tiroteio foi diminuindo, substituído por gritos de dor e confusão. Quando o último tiro cessou, um silêncio assustador tomou conta da clareira. O tenente Aniceto, o rosto pálido de choque, olhou para o cenário. O chão estava coalhado de cartuchos vazios. Alguns de seus homens estavam caídos, feridos ou mortos por suas próprias balas. Os cangaceiros contra quem lutaram eram apenas chapéus esfarrapados no chão. Não havia corpo, não havia sangue inimigo, não havia sinal de Lampião, apenas o eco da humilhação. A força dos 40 se voltou contra eles mesmos. A justiça poética, na sua forma mais pura e cruel, havia sido servida. O baile terminara e os dançarinos, exaustos e derrotados, finalmente perceberam que lutaram sozinhos. A retirada não foi uma marcha, foi uma fuga vergonhosa. Quando o último soldado da volante desapareceu no horizonte, arrastando os feridos e o peso da maior humilhação de suas vidas, Lampião e seus 3 cabras desceram do seu esconderijo. Eles não celebraram com gritos ou vivas. O sertão não lhes ensinara a festejar com barulho, mas com um silêncio respeitoso. Caminharam pela clareira devastada, o palco de sua obra-prima. Zé Baiano, com a ponta do punhal, levantou um dos chapéus crivados de balas, olhou para os furos e deu um riso baixo, um som rouco que era o único comentário necessário. Cada buraco de bala naqueles pedaços de couro era um testemunho da estupidez e da arrogância dos seus inimigos. Com a mesma paciência com que montaram o cenário, eles recolheram seus chapéus. Eram tesouros de guerra, provas de uma vitória conquistada sem se disparar quase nenhum tiro. E então, como fantasmas, desapareceram na imensidão da caatinga, deixando para trás apenas o silêncio e o cheiro de pólvora fria. A notícia, no entanto, não desapareceu. Histórias como essa têm pernas e correm mais rápido que qualquer cavalo. A primeira versão, contada pelos próprios soldados para justificar o fracasso, era a de uma batalha terrível contra mais de 200 cangaceiros, uma força demoníaca que os atacou de todos os lados. Mas o sertanejo é desconfiado. Ele sabe que quem fala muito, muito esconde. E logo os vaqueiros, os comerciantes e os almocreves que cruzavam as estradas começaram a encontrar os verdadeiros sinais. A clareira com poucos rastros, os cartuchos todos de um lado só, a ausência de sangue ou corpos de cangaceiros. A verdade, como água de poço, foi subindo aos poucos, e era muito mais saborosa e humilhante que a mentira. O caos verdadeiro espalhou-se como fogo em capim seco. Contavam nas feiras que Lampião tinha o corpo fechado e podia se multiplicar. Diziam que ele tinha um pacto, que os espíritos da Caatinga lutavam ao seu lado. A história foi crescendo, enfeitada pela imaginação do povo, que via nas ações de Virgulino a justiça que lhes faltava no dia a dia. A figura do tenente Aniceto virou motivo de piada, o valente que levou uma surra de assombração. O homem que comandou 40 rifles para lutar contra o vento. Sua bravata foi calada não pelo chumbo, mas pela vergonha, que é uma ferida que não cicatriza. A lenda daquele dia ficou conhecida como a lição do Mandacaru, porque assim como o Mandacaru, que parece seco e sem vida, mas guarda água por dentro e dá a flor mais bonita da seca, Lampião mostrou que, por trás da aparência de um simples cangaceiro, havia uma inteligência que florescia na adversidade. A lição era clara e ecoou por todo o sertão. A força bruta, por maior que seja, é cega. A arrogância é um veneno que mata primeiro quem o bebe. E a verdadeira coragem não está em comandar um exército, mas em usar a mente que Deus lhe deu para transformar a maior desvantagem na sua maior arma. Aquele dia não consolidou Lampião apenas como um homem temido,
mas como uma entidade, um estrategista quase sobrenatural. Ele não venceu uma batalha, ele venceu a lógica. E no sertão, onde a vida é dura e a lógica muitas vezes é cruel, vencer a lógica é o mesmo que se tornar imortal. E assim termina o caos do dia em que 4 homens valeram mais que 40. Uma história que nos lembra que a prepotência dos poderosos, por mais assustadora que pareça, sempre tem uma rachadura, uma fraqueza. Lampião a encontrou na mente de seus inimigos. Ele não lutou contra os soldados, mas contra a soberba deles. E a soberba, meus amigos, sempre perde. Hoje, vivemos em um mundo diferente. Um mundo onde a injustiça muitas vezes não vem a cavalo e de rifle na mão, mas em uma canetada, em um processo que se arrasta por anos, em uma lei que parece proteger os mesmos de sempre. A gente olha e se pergunta, onde foi parar a justiça que era simples, direta e definitiva? Será que em meio a tanto papel e tanta conversa, esquecemos que a verdadeira justiça precisa, antes de tudo, ter a coragem de humilhar os arrogantes? Essa história não é um elogio ao crime, mas um resgate da astúcia e da coragem como ferramentas de sobrevivência e honra. É a prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, uma mente afiada vale mais que um exército. Se essa lenda do nosso sertão profundo fez seu sangue correr mais forte, então nosso trabalho aqui está feito. Ajude-nos a impedir que essa chama se apague. Curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que aprecia uma boa história de honra e, o mais importante, inscreva-se no nosso canal, porque aqui, a cada novo vídeo, nós acendemos mais uma vez a fogueira para que a alma do Brasil de verdade nunca seja esquecida. Até a próxima prosa. Fiquem com a certeza de que a poeira do tempo pode até assentar, mas uma boa lenda, essa nunca morre.